Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre produção agropecuária, né? E antes da gente continuar, é importante entender o que significa essa palavra agropecuária, né? Então, agropecuária seria a junção de duas palavras, agricultura e pecuária. Mas o que é agricultura, né? Conforme essas imagens, né, a agricultura é a produção, né, de alimentos, de gêneros agrícolas, né, que a gente às vezes chama de roça, né, que é muito comum aí na área onde vocês moram, né, a produção agrícola. E eu gostaria que vocês observassem bem atentamente essas duas imagens e começassem a pensar qual é a diferença entre as duas imagens. Né? Nas duas imagens, a gente tem a produção agrícola, mas qual a diferença entre a imagem um e a imagem 2? Na imagem um, vocês observem que está sendo utilizada aqui, ó, uma irrigadeira, né, um equipamento de irrigação, né, com tecnologia para irrigar grandes áreas, né, a partir de pouco tempo. Então, a gente chama disso aqui de automação. Então, quer dizer que essa agricultura está sendo produzida de forma automática, né, com o uso do trator, né, com o uso de vários equipamentos. E aí, aqui, na segunda imagem, a gente tem a agricultura tradicional, né, a mão de obra, com a mão de obra humana, né, mão de obra familiar, muitas das vezes, a utilização de várias famílias. Então, observem que existem diferenças na forma de produzir, né? Essa primeira imagem, a forma de agricultura produzida aqui é chamada de agricultura intensiva, né? Ou seja, esse tipo de agricultura é um tipo de agricultura que a pessoa tem que ter grana, o dono da produção ele tem que ter grana para investir nesses equipamentos aqui bem caros. E já nessa segunda imagem, a agricultura extensiva, né, ou agricultura familiar, é a agricultura praticada em pequenas propriedades, né? Então, observem que existem diferenças, né, entre a primeira produção e a segunda produção. E isso mostra também uma diferença, né, uma desigualdade econômica. Por quê? A partir do momento que esse grande produtor está produzindo em grande quantidade, vendendo muito, né? Esse segundo produtor produz em pequena quantidade e vende menos coisas. Então, há sempre uma desigualdade na competição. Esse agricultor, pequeno agricultor, ele não tem condições de competir com o grande proprietário de terra. E isso, né, há uma diferença, então, em quem produz agricultura agricultura extensiva, né? Diferença no ganho, diferença na posição de vida, né? O dono dessa área, né, dessa área grande aqui de produção, provavelmente uma pessoa muito rica, né? E o dono dessa área aqui de produção, não necessariamente uma pessoa rica, né? Ele é muito trabalhador, né? E isso transforma, né? Isso gera diferenças econômicas entre os pequenos e os grandes agricultores, tá? E agora vamos para a pecuária. O que seria pecuária? Pecuária é a criação de gado, tá? Aqui é, por exemplo, a criação de gado bovino, né? Mas o gado bovino não é um único, né? Um único modelo de pecuária. Existe gado suíno e outros tipos de gado. Aqui, como na imagem anterior, observem que há diferença. Aqui, ó, na primeira imagem, é pecuária extensiva, o gado está sendo criado solto, no pasto. E aqui é pecuária intensiva, né? A partir desses processos mais industrializados, automáticos, né? Observe que o gado daqui, ó, tá tudo preso, confinado, né? Aqui ele não anda no pasto para a carne dele não ficar dura, né? Para a carne ficar bem molinha, para ser vendida rápido e vendida com um preço maior, né? Então, observe que há uma diferença de investimento na estrutura do gado, onde o gado vai ficar, na pecuária intensiva, o gado ele come ração selecionada. Aqui na pecuária extensiva, o gado é criado solto no pasto, tá? Todas essas formas de produção, elas geram impactos, né? Essa imagem é uma imagem muito familiar de vocês, né? Quais são os impactos que os pesticidas, né, que são chamados às vezes de remédios, né? Quais são os impactos que eles trazem para o solo, para a água, para as pessoas, para os alimentos, né? E essa imagem mostra que
os nossos alimentos, eles estão carregados de agrotóxicos, né, que são os tóxicos utilizados na produção agrícola. Então, para a gente pensar sobre isso, né? Vamos parar por agora, né, essa aula, e semana que vem a gente retoma, né, falando sobre esse assunto. Espero que estejam todas e todos bem, na medida do possível. Grande abraço e até a próxima.